Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Érico San Juan e mais uma vez estamos aqui numa quinta-feira às 8 da noite, para quem está vendo na estreia, né? E para quem ver, para quem olhar depois no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Érico San Juan, estamos de volta com o Ilustre Podcast, um programa com gente muito ilustrada. Continuamos aqui com a parceria com a Rádio Metropolitana de Piracicaba, que está produzindo, que está gravando, que está pondo no ar aqui os novos episódios da nova temporada do Ilustre Podcast. E estamos também, a gente pode ser localizado, pode ser visto no canal do YouTube do Ilustre Podcast. Então estamos na Rádio Metropolitana de Piracicaba e no Ilustre Podcast, tanto no canal do YouTube desses veículos, né, quanto no Instagram. Então, no Instagram da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no Instagram do Ilustre Podcast, ilustre.podcast, que é o Instagram do nosso programa, né? E o Instagram da Rádio Metropolitana de Piracicaba, esse nome todo de uma vez só, sem separações e tudo junto. Você pode ver a agenda dos novos episódios, né? Cada semana a gente coloca lá o convidado da vez, o convidado da semana. E sem mais firulas, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso convidado da vez, convidado da semana. Ele é artista gráfico, ele é muralista, ele é grafiteiro, ele é publicitário. Todas essas facetas formam o nosso convidado de hoje. Com vocês, João Arioso, ou Peixe Pichado. O nosso aplauso. Acho que eu tenho que começar com aoba, senão não dá certo, né? É a frase de efeito do cara de Piracicaba, né? O nativo de Piracicaba. Boa noite a todos e tal, agradecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Convite, boa noite, né? Prazer estar aqui, Érico, estou muito feliz com o seu convite e tal, estou me sentindo honrado. Nós também, né? Quem Obrigado. torna ilustre aqui o nosso espaço são pessoas como você. Bacana. E eu tenho que elogiar porque você tem 2 metros de altura, vai que você fica bravo comigo? É arriscado. Vamos devagarzinho. Vamos com calma. Tá certo. Então, já é legal, intrigante para quem não te conhece, que eu te apresentei com 2 nomes, né? O nome artístico, né? Você me desmente se eu estiver errado, que é Peixe Pichado, né? Exatamente. E João Arioso, que é o seu nome da certidão de nascimento. Tem mais um nome no meio aí, mas é esse o caminho. É o do Instagram, né? Exatamente. Então já não errei tanto assim. Tá certo. Então diga pra gente de onde veio essa história de Peixe Pichado, que tem a ver, inclusive, com um episódio polêmico que se passou na entrada da cidade de Piracicaba. O que é o episódio polêmico do Peixe Pichado, que ainda não é você? Então, como é que é? A gente teve aí a cidade, né, adquiriu uma obra aí do João Chadaz. Uhum. Não deveria ter falado o nome, mas enfim, vamos embora. Você não falou inteiro, então... E, bom, foi comprada essa obra e tal, num momento meio crítico aqui da cidade de Piracicaba, onde haviam vários problemas e a compra dessa obra não foi bem recebida pela população. Não era a obra que todos esperavam. Exatamente. E daí aconteceu que o pessoal utilizou ela como suporte para fazer alguns protestos, né? O pessoal foi lá e pichou ela diversas vezes. E Me explica o que era exatamente essa obra. Ela é uma obra de cimento, né? Grande, na verdade. É um peixe de cimento gigante. Peixe de cimento gigante. Deu uns 10 metros quadrados tranquilo. Que eu questione a beleza dessa obra também, né? Ela não é amada, mas com o tempo você acostuma. Acostumar é uma boa maneira de lidar com a questão. E eu estava na faculdade na época e aconteceu esse... Que ano que foi, você se lembra? Nossa, acho que foi 2014. Chutando aqui, mais ou menos. Por essa época. Na época eu ainda não era tão visível como artista e tal, estava estudando e tal, ainda era bem mais jovem. Você fazia o que mesmo na faculdade? Fazia publicidade e propaganda na Unimap. E aconteceu do pessoal pichar o peixe. Então foi o primeiro lá, um Fora Barjas. Certo? Isso só pegando esses detalhes, só para localizar muito bem, né, quem não conhece esse episódio.
Na entrada de Piracicaba, que essa obra ainda está, né? Perfeito. Essa obra ela fica localizada em uma das entradas de Piracicaba. Ela tem uma visibilidade que é impossível você não ver quando você entra em Piracicaba. Afinal de contas, você tem que entrar em Piracicaba Exatamente. de algum jeito, né? E é uma das principais entradas. Então, ela basicamente acaba sendo um cartão de visitas. Você sabe que vai passar ali. Todo mundo sabe. Mesmo quem vem de fora uma primeira vez, acaba se deparando com ele. A entrada pela Exalc, Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz. Né? A entrada principal, basicamente. E daí rolou esse episódio, aí o pessoal foi lá e pichou. E não pichou uma vez, pichou 5 vezes seguidas num prazo de, no máximo, 2 semanas. Aí era feita a pintura para pagar o piche, aí seguinte, depois ia alguém lá e refazia a pichação. Exatamente. E quando aconteceu isso, eu estava na faculdade, isso foi um assunto muito pautado ali nas aulas e tudo mais. E eu consegui perceber o seguinte, que durante os primeiros episódios, quando foi pichado, o pessoal tratou como vandalismo e tudo mais. Mas depois da terceira vez ali, estava todo mundo concordando com a questão, porque realmente viram como um ato de protesto pacífico e tudo mais. Isso acabou ganhando aceitação popular, certo? Essa acho que é a melhor palavra. E por isso eu montei o meu peixe dentro disso. Porque o que eu queria trabalhar com ele, né, a parte da charge e tudo mais, o que eu queria gerar era comoção popular perante os problemas que eu estava ali apresentando, argumentando sobre e tudo mais. Você começou a fazer charges sob esse pseudônimo ou você usou o peixe como um símbolo e aí você colocou esse nome? Como é que é? Porque tudo se mistura, né? Sim. Você pegou esse episódio, esse mote, digamos assim, e começou a usar o nome Peixe Pichado como alter ego, vamos dizer assim? Basicamente. Na verdade foi assim, ó, eu peguei uma educação de desenho ali, realmente desenhar todos os dias e tal, produzir. Um pouquinho antes ali, mexendo mais com arte infantil. Eu fiz uma espécie de diário para minha filha e criei 3 personagens onde eu fazia passagens entre eu, minha esposa e minha filha. Então isso começou a criar um hábito, começou a ficar legal e tal. Participei de alguns desafios online, vi que era uma coisa possível de fazer sem ser nada absurdo, já que eu trabalhava em outro lugar na época. E acabou surgindo aí a questão. O peixe nasceu por causa da CPI do SEMAI aqui de Piracicaba. Então é só para pontuar a questão. Sim, sim. E eu sempre ia lá e fazia os comentários pertinentes ali nas mídias sociais da nossa cidade e tal, e nada acontecia. E daí eu tive a ideia. E se eu reclamasse de forma coletiva? E se eu não fosse uma pessoa, se eu pudesse representar várias pessoas? E daí veio a ideia de fazer uma charge. Eu pensei em criar um personagem. O meu personagem não iniciou no peixe. Ele, na verdade, contando aí a história um pouco mais miuçada, ele começou com o Saponga, cara, que é um ícone aqui da nossa cidade, um torcedor quinzista e tal. E eu cheguei a desenhar ele todo. E quando eu estava quase finalizando, eu falei, nossa, mas daí eu vou estar falando por uma pessoa e tal, isso pode trazer um problema para mim. Aí eu decidi mudar. Aí eu fiz uma capivara. Só que a gente tem aqui um chargista muito famoso. O Erasmo de tem. A capivara é dele. Do Erasmo, exatamente. Como personagem de quadrinho. Então daí eu falei, não vou gerar esse atrito. Hoje em dia eu já tenho amizade com o Erasmo, tá? Muito amigo. Você poderia fazer também a Mas sua capivara. Eu não o conhecia, entendeu? Então foi uma questão de respeito, porque eu já conhecia do nosso jornal aqui e tudo mais. Sim. E aí chegou o peixe. O peixe, eu tive a ideia, eu comecei a desenhar, e nesse dia eu estava trabalhando, e tinha uma sobrinha minha comigo. E quando eu mostrei o desenho pronto para ela matou na hora que era o peixe da entrada. Que eu falei que era o peixe pichado e tal. Você desenhou de que forma o peixe? Foi digital, eu desenhei digital. Não, eu digo... porque hoje o peixe pichado, como as pessoas conhecem, né, como personagem, né, é o peixe com a camisa do 15, né? Mas ele começou assim. Começou assim. Ele começou com as mesmas características de hoje. Mas ela sacou por ser um peixe? O que você acha? Que ela por ser um peixe. Por ser um peixe, eu criei algumas referências ali para criar um rapport com o nosso público, né? Uma proximidade. Então, a camisa do 15, o R característico do nosso sotaque, tudo isso foi para valorizar e também para criar um rapport para que o piracicabano pudesse consumir esse conteúdo de uma maneira mais personalizada. Você acha que para ela remeteu ao episódio do peixe pichado? Mas ela era muito nova, ela não sabia disso. Para ela tinha a imagem do peixe lá da entrada. Então, como eu referenciei, eu achei interessante ela fazer. E o peixe já era conhecido como o peixe que todo mundo picha.
certo? Essa que é a questão. Mas isso que é legal, né? Que ela... A criança é sensacional, né? Não sei Matou, que idade né? ela tinha, mas... Acho que ela tinha uns 9 anos, cara. Bem pouquinho. Ah, mas a criança Bem tem uma pouquinho. percepção espetacular. E por ela ter Acho que ela acertado, capta o inconsciente coletivo, sabe? mais ou menos isso. Eu acho Concordo muito- com você. E por ela ter matado a charada, eu falei, putz, isso aí pode dar certo, cara. Eu acho que é um caminho legal. E comecei a fazer ele. De lá para cá, houve uma evolução anatômica no peixe, né? Então, porque quando eu comecei a desenhar, eu não tinha pretensão, não, vou fazer todos os dias, eu vou abraçar todos os problemas, eu vou discutir sobre tudo isso. Até porque, quando a gente está começando alguma empreitada, assim, vou chamar assim, né? Sim. Que não deixa de ser claro, né? Mas assim, muitas vezes o caminho é intuitivo. Às vezes até o ritmo, depois a gente acha o próprio ritmo. Nem que você tenha estudado 1000 estratégias, isso e daquilo, exatamente. o ritmo da gente, pessoal, se impõe em muita coisa, né? Exatamente, ó, uma Então curiosidade. a gente acaba meio que atropelando até certos tutoriais de como fazer certas É coisas. verdade. Né? Sabe quando eu criei o personagem, eu não fiz assim. Até estranha a forma que eu vou falar, mas para ser Pode bem ser claro. estranho, pode ser estranho. Eu não fiz a minha melhor arte. Por quê? Porque eu imaginei que eu ia produzir. Então, como eu tinha feito aquela experiência com os ursinhos tinham a mesma característica. Eu não queria colocar muitos detalhes Tá. para depois eu não sofrer na produção. Ser mais rápido, né? Mais Exatamente. prático. Se eu fizesse algo muito, muito difícil, vou dar um exemplo. Rebuscado, né? Vou encher o peixe de escama. Depois isso ia já trazer complica. um problema para mim na hora de desenhar várias vezes, ou de fazer ele em posições diferentes. Aí você ia eliminar com a prática. Exatamente. Aí você ia tirar as escamas Ia ser dificultoso. naturalmente. E a evolução corporal dele se deu por causa disso também. Então, por exemplo, conforme foi acontecendo as coisas e tal, ele tinha a pata. Não, a pata. A barbatana. A barbatana. Ele tinha a barbatana fechada, né? Então era uma barbatana realmente, tipo assim. E com o tempo eu precisei abrir os dedos. Então eu precisei fazer ele fazendo assim e tal. Eu precisei ir mudando as mãos. Ele ainda tem a barbatana assim, mas ele tem a possibilidade de dividir os dedos. Entendeu? Esse é um exemplo. Mas foram diversas adaptações ali também, estudos que eu acabei desenvolvendo pelo próprio material começar a dar certo. Eu comecei a desenvolver estudos dentro dele, né? E tentar melhorar sempre. Que legal. E sabe o que eu acho interessante também? Pelos trabalhos que nós vamos mostrar aqui, você tornou o peixe pichado um personagem de murais, né? Além até das charges, né? Então, como é que você... E ao mesmo tempo, até comentei com você também, no Zap, né? Sim. É que você está usando técnicas de grafite, ao mesmo tempo que é um personagem que tem jeitão de personagem de cartoon, de quadrinhos, né? Exatamente. E é uma mistura muito legal, né? Porque, e o grafite também é um trabalho público. Muitas vezes, por mais que você tenha seguidores, que é um público respeitável também, claro, respeitável em sentido de quantidade até, né? Na rua, as pessoas passam por aquilo, às vezes todo dia. É uma arte verdadeiramente popular, que acho que é o sonho de todos nós, não é? Eu acho que isso... Acessível para Você sabe que o grafite foi uma coisa que aconteceu para mim. Não foi nada que eu fui atrás, fui convidado a experimentar. E eu fui gostando, fui fazendo. Eu acho que isso que você falou da característica do que eu faço hoje tem tudo a ver. Porque cada um vai seguir seu estilo. A gente tem aí os grafites puxados mais aí para os clássicos dos anos 80, anos 90, Sim, aí sim. do próprio hip hop e tudo mais. Mas a gente tem aí um pessoal que pinta um new classic aí, vamos dizer, um pessoal que puxa o mais tradicional da arte. E tem um pessoal que faz um negócio totalmente inusitado e tudo mais, com formas e 3D, etc. Então acho que foi uma forma de puxar um traço. A ideia é que como o peixe ele veio de uma questão mais subversiva, vamos chamar assim, eu achei que essa arte era perfeita para ele, porque ela era acessível. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com muralismo. Mas eu não costumo fazer o peixe dentro de lugares particulares. Sempre que eu faço o peixe vai ser na rua. Então, porque eu quero que todo mundo tenha acesso a ele. Então, o peixe não está à venda. Eu não faço o peixe dentro de um estabelecimento. Entendeu? Se quer o peixe só para você, na frente da sua loja pode até rolar. E sabe que Dentro, não. é legal, porque assim, eu acho que você consegue uma identificação até mais genuína, mais verdadeira, com o povo mesmo, sabe? próprio público, também porque acho. até uma opinião minha, né? O corte polêmico. Eu penso o seguinte, nós temos uma certa
infelizmente, poucos de nós do Brasil temos até as oportunidades que nós temos de fazer até um trabalho mais elaborado, porque nós temos um pouco mais de formação para isso. Graças a Deus, nós tivemos certas oportunidades, né? Sim. Muito da gente, nosso esforço, evidentemente, né? Senão a oportunidade não serve para nada, né? É o uso que você faz delas também. Mas assim, então a gente tende a ficar também muito numa bolha para quem meio que pensa que nem a gente e também para quem tem condições de entender os códigos, as referências, né, do trabalho da gente. Então a coisa de você colocar um ícone de Piracicaba, que é o peixe, em vias públicas, em lugares que todo mundo passa, esse é o sonho realmente. Como, eu não sei se tem essa referência, houve a revista O Cruzeiro, que era uma espécie de Veja do tempo dela, que num dia também a Veja foi muito popular, no sistema, uma tiragem grande, no tempo que havia revistas e havia bancas. Já estão papo de tiozinho já. Sim. Mas enfim. Eu peguei um pouquinho disso. Pegou um pouquinho, você sabe? Peguei. Então a revista O Cruzeiro era uma revista que tinha muitos humoristas. E tinha o personagem que era o amigo da onça, de um pernambucano chamado Péricles, que era a seção principal da revista, uma revista de humor. As pessoas compravam a revista para recortar e colocar lá na barbearia, sabe? Era popular, sabe? Mas então, um bom comparativo assim de personagem ou personificação que foi espalhada desse jeito é a Mad, né? A própria Mad teve essa tiragem alta. Não sei nem se parou, eu acho que tem até hoje. Não parou tem? faz tempo já. É. Eu até cheguei a colaborar, olha só que absurdo. Que legal. Escrevi um ano lá pra Então, mas a parte aí do personagem já existe dentro do grafite, né? Não é uma novidade que eu tô trazendo, que seria a persona, o pessoal fala, né? Tem a letra, tem a persona, tem o mural livre. Então, a persona, eu acho que é algo que traz um reconhecimento rápido. Sim. E realmente, aqui conversando com outros artistas e tal, que são amigos meus hoje, o pessoal fala, cara, isso aí foi uma sacada muito boa sua, porque é realmente difícil você conseguir aplicar uma persona. Você realmente ter vamos dizer, não sei que palavra eu posso usar, mas você conseguir utilizar ele várias vezes. Então é um desafio você ficar renovando o personagem e tal, sem ficar sempre na mesma coisa. Isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade. Sim. E como eu desenho ele diariamente para outras questões no digital, eu tenho essa facilidade de fazer ele do jeito que precisa fazer. Então daí acaba trazendo essa facilidade. É muito bom, porque E outra coisa que eu percebo também em humor gráfico brasileiro, eu percebo que muitas vezes, talvez seja da minha geração para trás, eu não sei. Mas eu tenho a impressão que, pelo menos da minha geração para trás, havia uma dificuldade muito grande, por exemplo, em tirinha, que no Instagram tem aos milhares, né? Graças a Deus, né? Mas assim, o pessoal mais novo, principalmente da internet para frente, eles já têm enraizado na formação deles, até pop, a formação pop, de personagem. Eles têm facilidade. Da minha geração para trás, o pessoal é mais identificado com cartoon. Então tem dificuldade de fazer personagem. Eles falam de tudo, mas eles não têm um personagem que vai falando de tudo, sabe? Mas então, é assim, ó, eu concordo com você nesse aspecto de o pessoal cria muito mais fácil. Nas gerações mais novas. A geração mais nova. Mas eu vejo que o pessoal também tem dificuldade de manter. Então, manter, né? Eu crio um personagem hoje, às vezes eu consigo manter ele, 6 meses, e o pessoal muda. Então eu acho que a dificuldade vai ficando cada vez maior, porque igual eu tô fazendo peixe há quase 5 anos. Eu ia perguntar quanto tempo você tá. Eu já desenhei ele, acho que de todos os jeitos. Claro que não, né? Dá para desenhar ele de muito mais jeito ainda, mas você sabe que daí eu tenho ali o meu histórico e eu desenhei ele de quase todo jeito, cara. Tipo assim, do que vem à minha cabeça quando eu penso dele falando, quando eu penso dele ligando, quando eu penso dele reclamando, dele bocejando, dele dormindo, dele cantando. Já fiz. Mas não é legal quando você estabelece a característica dele muito, define um momento... É construção, né? Por mais que você planeje também, é uma construção. Sabe o que eu acho mais legal? Quando as pessoas trazem essa construção para você. Então, por exemplo, esse ano aqui eu tive bastante escola pautando o meu trabalho. Que legal. Então daí vem a criançada e a criançada traz o conceito para você. E daí vem, por exemplo, a gente tem ali igual o peixe, ele usa a camisa do 15. Mas ela está desenhada errada.
Entendeu? Eu não tenho nenhum vínculo com o 15 Piracicaba e tal, e também por questões legais e tal, eu prefiro não fazer nada. Você estiliza oficial. a camisa, né? Exatamente. Aí o pessoal segue essa tendência. Aí ele tem pequenos detalhes, a guerra e tal. O pessoal segue essa tendência. E você vê uma criança fazendo isso, você fala, putz, funciona, né? Porque se ela tá tendo essa visibilidade, se ela tá enxergando que é uma camisetinha de gola, esse tipo de coisa, onde tá a tatuagem, esse tipo de coisa, é bem legal. Então eu acho que isso, mais do que você conseguir estabelecer, é você ver que o pessoal reconhece o que você estabeleceu. Isso é sensacional. Que demais. Agora vamos começar a mostrar aqui os grafites, os murais, né? Vamos. E a maioria deles tem o peixe, né? A maioria tem o peixe. Algumas coisas eu costumo, igual eu comentei, quando é um espaço mais interno, aí eu dou uma evitada do peixe justamente para essa filosofia de deixar ele sempre disponível a todos. Mas de onde esse aqui tá e como é que rolou a criação aí? Esse aqui foi um festival que aconteceu em Hortolândia. Tá. Que é... Nossa, eu esqueci o nome do festival agora. Tenho aqui. Eu mandei para você, né? Aqui é o Jacuba Festival. Festival de Grafite Jacuba. Isso, exatamente. 2022 em Hortolândia, né? Exatamente. Na verdade foi 2023, foi comecinho do ano. Mas tudo bem. Recente. Recente. E o pessoal convidou lá a gente, né? Foi um mural coletivo, deu quase 1 quilômetro de mural. Deu 120 artistas, um negócio assim. Que lugar que tava em Hortolândia? Em Hortolândia aí é uma ETE, é uma estação de tratamento de esgoto, né? Um SEMAI deles, vamos chamar assim. E o tema aqui era água, justamente por isso que ele está na boia e tal. E qual que é a questão, né? Eu fui lá para Hortolândia levar um personagem piracicabano e tal, e eu queria deixar um pouquinho da nossa essência, né? Então eu levei aí o peixe, nem sempre ele utiliza o chapéu de palha. Levei também aí a questão da gente descer o nosso rio de boia aqui, que eu acho que é algo super tradicional. Com essa boia mais escura mesmo, né? Parece uma roda de caminhão. Mas é uma câmera de caminhão, né? Step de caminhão. Essa é a melhor. É uma câmera, na verdade, a parte de dentro. E acabou rolando essa ideia. Eu fiz alguns trabalhos bem parecidos com esse já aqui em Piracicaba também, mas eu achei legal deixar esse lá. Como o tema era água e tudo mais, achei que tinha tudo a ver. Eu acho bacana também no grafite o seguinte: você percebe que é grafite também pelo detalhe da tipografia, né? Do tipo de letras que se usa. Parece que é próprio do grafite um certo tipo de letrinha lá que você usa, que você reconhece o grafite, sabe? Existe acho que para estudante de design não tem coisa mais interessante para você abordar, sabe? Num TCC, o que seja, né? É bem legal. Existe um estudo, mas não tem limite, na verdade. Existe aí uma diversificação de letras que representam o grafite, mas também não tem regra. Então, se você quiser... Mas mais legal ainda é que você percebe que é sua também. Que é inventada, né? No caso... Mas a letra do grafite também é uma letra que é a sua cara, sabe? E Sim, a sua identidade na letra tá também, sabe? Isso é o que eu falei um pouco antes, do pessoal que segue mais o clássico e tal. Eu tento sempre nas letras, usar essas letras mais cheias aí, né? Justamente para referenciar o hip hop, referenciar o grafite clássico. Eu acho que tem tudo a ver. É a arte de rua. E acho que fica bonito também na rua. Eu também acho que faz o visual combina com o urbano. E é legal. Eu gosto também das cores também. Às vezes me lembro história em quadrinho antiga, dos gibizinhos na Mônica, com umas cor chapadas, sabe? É muito gráfico. Existe uma limitação dentro do grafite ali, igual, por exemplo, não que não dá para você fazer o que você quiser, lógico que dá. Tá. Mas, por exemplo, esse aqui eu fui fazer lá em Hortolândia. É um dia de produção. Você tem que arrematar. Cheguei lá 10 horas da manhã, 6 horas eu precisava ir embora. Então, não tinha um sentido de urgência que você tem que ser prático mesmo. Exatamente. E de lá até aqui tem 6 metros. Então Nossa, grande o negócio. Você é um herói. O negócio. E tinha piores que o meu lá no homem e você. Tinha uns que o pessoal preencheu muito mais, fez construção muito maiores. Mas por rolar esse desafio, então você acaba pensando grande, né? Então, como que eu vou ocupar uma tela de 6 metros? Eu vou pintar coisas grandes. Se você vir com pequenos pedaços, pequenos recortes, você vai ter um trabalho violento, né? Não tem nem como. Vamos pro próximo, então? Bora. Já... Olha que demais esse aqui. Esse aqui tá pra cima do peixe. Esse aqui tá pra cima do peixe. Conta aí da circunstância de criação e onde que esse trabalho se encontra ou se ainda se encontra, né? Esse trabalho tá... Ali é Geraldo Barros?
Rapaz, fiquei na dúvida agora. Bom, temos aqui Você tá com a cola a aí. bula aqui. Conte pra mim. Bom, fica ali um pouco para baixo da própria USP, né? Do Rodovia Luiz de Queiroz. Né? Rodovia Luiz de Queiroz. É. Joguei aqui pra cima. Ninguém viu. Eu sou sua bula ambulante. É isso pode aí. Deixar. Então, tá na rodovia, tá na Luiz de Queiroz ali, né? Um pouco para baixo ali do campus da USP. Luiz de Queiroz também. Sim, sim. E, na verdade, esse daqui foi um desenho que eu criei inicialmente para uma empresa. Certo? As capivaras andando de bicicleta foram feitos para uma empresa, Tá. ali num processo de criação. Capivaras aqui desse lado. Isso, à O esquerda. pessoal em casa vai ver na tela cheia também. Isso, à esquerda, então. É. Elas foram criadas por uma empresa, não tinha a última ali, que é a Quinzista. E acabou que eram vários desenhos e ele não foi selecionado. Eu guardei ele por um tempo, mais ou menos 1 ano e meio. Sim. E daí eu decidi fazer ele na rua, porque eu gostei bastante. A ideia da capivara, a capivara está sempre junto, né? Eu acho que é um animal que tem uma aceitação ímpar. Você já viu alguém que fala, eu não gosto de capivara ou algo do tipo? Até agora eu não vi. Até uma Deve ter. dessa, até de vez em quando alguma delas esbarra na gente. Então, mas é difícil. Eu acho que é um animal muito simpático. Então ele tem essa certa adoração. E aqui foi utilizada essa questão. Então, como ela está, de certa forma, na moda, ela é muito, muito aceita, eu decidi utilizar ela aqui. A empatia das A capivaras. empatia dos capivaras, exatamente. E aqui a gente tem a frase, né? Bem caipira. Quando nós pedala junto, ninguém segura. E a ideia foi trazer aí o quesito do trabalho em equipe e tudo mais. E por estar ali do lado do campus da USP, né? Uma área muito arborizada, muita natureza e tudo mais. Aí eu quis trazer esse fechamento aí puxado mais pro natural e tal. Também tá para dar uma favorecida nas cores. Sim, sim. E tudo mais. E o peixe, né? O peixe presente. E a cara de malandro desse peixe é sensacional. Sempre dando risada. Esse sorriso safado. Hein? Como tem É que o ser. malandrão mesmo. Né? Vamos pro próximo? Bora. Esse já é um trabalho um pouquinho diferente, já não tem necessariamente o peixe retratado nele, né? Isso. Mas já é um trabalho que envolve vamos dizer, no bom sentido, certo? Não é piada. É a autoajuda necessária, sabe? Do dia a dia da gente. Palavras de estímulo. Exatamente. Que você... muitas palavras dessas podem mudar a vida de uma pessoa, né? Se bem colocadas e às vezes no momento certo a pessoa muda a vida de acordo com esse tipo de conselho, né? Amigável, informal, né? Então, envolve muito a tipografia, né? As letras, assim. A gente tem algumas referências do peixe, igual você vê que a Água Viva ali, né? Ela tem a tatuagem do peixe ali do lado e tal. Sim. Um pouco da coloração, tentar puxar mais para esse lado e o próprio grafite. Aqui nesse quadro, é uma tela, né? E... As dimensões, você lembra dele? Nossa, eu acho que é 50 por 70, se eu não me engano. Tá. Um pouquinho menor, talvez uns 70. E aqui foi uma ideia de fazer algo mais puxado para a arte urbana, certo? Não se prendendo ali ao personagem, mas trazendo elementos ali que eu gosto e tudo mais. Eu gosto muito de escrever também. Na própria página do Peixe a gente tem esse tipo de autoajuda, né? Diariamente, inclusive. Mas é a autoajuda do bem, né? Sempre do Não bem. é né? autoajuda de coach picareta. Né? Não, na verdade é uma coisa só para você fazer uma reflexão ali, algumas coisas que é realmente para você. E cabe muito bem para Instagram esse tipo de... Cabe. Essa daqui é uma obra física, na verdade, né? Não, sim, mas com relação ao texto... Ao né? texto, sim. É. Ao texto sempre cabe. Acho que como é uma informação adquirida de forma muito rápida, ali, 10 segundos você vai pegar uma frase desse tamanho e Não, e tem também a questão da sacada, que é do humor, né? A sacada é do humor. Embora você dê um conselho... Eu acho que a escolha de cada palavra conta muito para também grudar na cabeça da pessoa. Né? Concordo. Fica sonoro, né? A verdade, a sonoridade ali de uma poesia, por exemplo, é uma coisa que vai fazer você se lembrar dela pro resto da vida. E na música você não tentou? Ou você tem coisas assim? Eu tenho vontade. Não vou mentir Mas pra você, eu tem tenho que fazer, vontade. Eu faço bastante Porque isso pode ser uma verso. coisa que está brotando aí, que pode ir para um caminho musical, pô. Eu tenho guardado nas minhas coisas tranquilamente um livro de poesia. Eu gosto muito de poesia. Sempre que eu tenho até problemas ali, alguma coisa mais sentimental, eu gosto de escrever. Eu gosto de verdade de escrever. Você não chega a
a soltar pílulas aqui e ali, ou aquele ainda tá guardadinho? Não, Como é eu que tenho é? algumas pílulas, já soltei bastante no peixe, teve uma aderência muito interessante, legal. Não imaginei que tantas pessoas gostavam de poesia ali no meu tipo de público. Mas também é uma coisa que fica um pouco maçante, entendeu? Até Você pra acha? mim. Não, Você pra acha? mim. Pra mim, a produção. Como A eu já produção. faço uma produção diária, textual e tudo mais, É. e tal, daí eu não queria pegar o compromisso de estar produzindo isso sempre. Eu saí num livro de poesia faz um ano, mais ou menos, que é O Que Te Faz Feliz. Teve mais 2 artistas aqui de Piracicaba, 2 escritores de Piracicaba que saíram legal. também. Então foi o primeiro livro que eu saí. Onde que tem esse livro? Nossa, eu acho que foi uma distribuição baixa, mas eu tenho um, eu vou te presentear. Ah, não, obrigado. Mas Deixe comigo. eu digo pro público em geral Não, que tá mas vendo então, a gente. em venda, eu acho que só tem na editora Páginas. Você vai encontrar ele online para comprar. Deve ter Instagram, editora, talvez. Tem, editora Páginas tem. De repente tem o pessoal encontra. Site, né? encontra. É. Mas se não, dá uma ligada para mim também, que eu me ajeito aqui, que eu tenho. Eu tenho a minha tiragem, eu guardei. Vocês convidados, começam a mostrar essas facetas meio discretamente. Mas Aí tem- eu começo a imaginar uma parte 2 pra gente mostrar esse outro lado. Tem bastante né? coisa. A gente sempre faz algumas coisas que tá ali, às vezes tá. Ó, vou dar uma outra coisa pra você. Eu tô mexendo com animação, cara. Eu tô bagunçando vendo? muito no mundo da É animação. abrir o baú Você aqui falou, da- não, das a ideias. música. Não, cara, eu quero animar. Eu penso em fazer o peixe. Você já teve experiências, alguma aqui e ali, assim, ou não? Eu já fiz É algumas um coisas para a desejo, assim? página, certo? Já produzi algumas coisas, mas eu quero produzir coisas mais longas. Eu quero produzir curtas-metragens. Quanta que você fez? Quanto a duração, assim? Qual a duração? Eu já fiz. Assim, mas eu fiz especificamente para algumas questões da página. Não, sim, mas digo de 15 duração. segundos, Duração. Dá para fazer tranquilo. Ah, Hoje em dia, é. com a tecnologia, é sossegado. Depois É que meio saiu do TikTok, papel. né? A metragem lá das exatamente. redes sociais. Eu utilizei a metragem das redes sociais. Eu aproveitei Sim. os 15 segundos ali de atenção mínima do público, vamos dizer Você assim. produziu sozinho? Como é Produzi que foi? totalmente sozinho. E depois de terminar, pingou uma gota discretamente na sua testa, assim? Não, do olho. Disso... Da testa, não. Não, é realmente. A animação, é trabalhoso, é né? trabalhoso. Mesmo com tecnologia que ajuda pra O caramba, recurso né? tecnológico hoje, sim. Eu já fiz animação ali no caderninho para brincar, muito na Sim. escola. Muito mais tranquilo. Hoje em dia, como você consegue até ter um controle sobre, vamos chamar de frame, né? O quadro. Sim, sim. Como você consegue ter um controle sobre o frame? Então, por exemplo, para você fazer uma animação mais realista, seria 30 frames por segundo. Mas se trabalhar em 15, você já tem um baita de um resultado. Você tem paciência? Eu não tenho, cara. não. Cara, eu tenho. Posso falar pra você? Ó, essa de 15 segundos. Eu fiz Eu não uma- sou preguiçoso. Você sabe que dá muito. É legal fazer. O resultado é Mas deixa eu te espetacular. contar. É gostoso de ver. É processo, cara. A gente tem dificuldade porque a gente olha de primeira e a gente vai falar o quê? Nossa, eu vou desenhar tudo de uma vez. Mas não, se você fizer uma construção inteligente do personagem, por exemplo, você consegue ter muito menos trabalho. Por exemplo, vou dividir os braços, as pernas, o tórax e o rosto dele. Então, ó, E que no fundo era a técnica de animação da Hanna-Barbera, dos Flintstones. Sim, Porque os exatamente. personagens, por exemplo, não tinham pescoço, por causa exatamente, desses detalhes, né? esses detalhes assim. Então, para fatiar tudo o corpo do personagem, para poder facilitar, né? Para facilitar, exatamente. É. E outra, você consegue também, né? Eu acho que naquela época eles tinham mais isso aqui, mas é possível, eu não utilizei, mas é possível. Sim. Você consegue ter âncoras. Então, por exemplo, a mão do Fred Flintstone muda, mas o braço não. Então o braço já é um só, ele não tem que ficar Exatamente. desenhando todas as vezes, ele só aplica a parte que vai ficar faltando. Então, se você trabalhar de uma forma inteligente, eles conseguem reduzir esse trabalho. Dá para fazer num formato legal. É hoje. legal, né? Às vezes você percebe que muitas vezes a limitação, não vou dizer falta, a limitação de recursos é que faz a gente Trabalhar até mais. trabalhar mais criativamente até, porque você tira leite de pedra, né? Exatamente. Então, e às vezes fica um resultado espetacular, fica criativo, fica diferente dos padrões, né? Também acho, cara. Isso é muito bom. Mas é aquela questão, né? Eu acho que a falta da ferramenta dificulta muito o serviço. Então, complicado. Vamos dizer, não faltar o básico, mas você tem um pouco mais que o básico, não precisa de muito mais, não. Sim, concordo com você. Paciência é o principal. O mais caro e difícil. E com esse desestímulo, esse anti-coach, passemos para o próximo slide aqui.
Bora. Outro trabalho nessa linha, né? Nessa linha. Comentar um pouco desse trabalho aí. E que não tem o peixe aqui. Não tem peixe. Nem sugerido nesse caso. Mas né? olha, não tem uma sugestão do peixe ali? Vamos dizer que esses dois trabalhos aí são mais... Mas o anjo à primeira tá vista, peixe. não. Pela né? tatuagem, ó, se você analisar o anjo branco inteiro, a garrafa de cerveja na mão, brincadeira. Não, não, mas assim, eu digo, isso não é escancarado, porque o humor gráfico geralmente a gente é mais direto até. Né? Mais direto. Esse é um trabalho mais artístico, digamos no sentido de sugestivo, que você fica percorrendo, né? Como você vai ver um quadro numa exposição, aí você vai ver os detalhes, a intenção do artista ao fazer aquilo. Aqui tem uma técnica meio diferente que eu utilizei, né? Eu fiz ali uma técnica de arte francesa, que é uma construção sobre camadas e tal. Então, você vê que tem uma parte do quadro que está pintada sobre o vidro. Tá. Então, tem a tela, né? A padronizada, e depois tem mais uma camada sobre o vidro. E eu estou evoluindo ainda essa técnica e fazendo de outras formas também. Utilizando de mais camadas dentro do próprio quadro. E aqui a ideia é trazer a arte urbana, né? Ali o que a gente estava falando da rua, também poder trazer mais para a arte clássica ali para dentro de casa, o enquadrado e tal, que eu acho que tem tudo a ver também. Acho uma beleza que cabe perfeitamente dentro da casa das pessoas e tudo mais. É maravilhoso. O legal é que você, no bom sentido também, você atira para todos os lados. Mas você não é um cara que está experimentando porque não sabe o que faz. Você sabe muito bem o que você está fazendo. Você só está colocando na mesa os recursos que você tem, né? Você sabe que é um comentário bem interessante, que é assim, né? Obrigado. Eu estudei para isso. Não, você é foda. Você sabe que a minha experiência é curta. Eu sou publicitário. Curta na área de arte, na área de artes. Gráficas e tal. Exatamente. Então, quando eu parei com a publicidade e vim trabalhar só com arte, a primeira coisa que eu fiz foi isso que você falou agora. Eu vou experimentar tudo que eu puder experimentar. Então, eu comprei suportes diferentes, eu comprei tintas diferentes, materiais diferentes, recursos diferentes. Tipo, claro, o que estava dentro do meu alcance ali, né? Lógico. E fui experimentando. Então, você vê, dentro desse quadro aí, tem olhando aqui, pelo menos 4 ou 5 técnicas diferentes de períodos artísticos totalmente diferentes e tal, que eu estava testando. Para ver o caminho, para entender melhor o uso das ferramentas e o material também, o comportamento dele, porque isso é totalmente diferente. Eu sou nativo do digital. Então, o digital ele tem ali algumas limitações, mas ele também é infinito. E eu também acho que pode ser um estímulo muito grande para você se acomodar na tablet da vida, sabe? No seu equipamento, porque tá tudo lá, sabe? Mas não tá tudo lá. Não tá. O apito toca, mas não é só naquele lugar. Né? Eu acho que assim, até fora do digital, a gente tem a questão da dificuldade do erro. O digital, errar não te incomoda, porque é muito simples você apagar, né? O Ctrl+Z mas o erro faz parte do processo, né? Sim, mas então, no digital não. No digital, se você passa uma linha... A gente perde isso no digital, se até você essa passa noção. Uma linha né? definitiva no digital, ali um contorno, vamos dizer, e você erra, você tem condição de apagar. E na tela? Você tem que fazer o recorte de novo da pintura, você tem que vir com mais tinta e tal. Não tem o voltar. No meu caso, por exemplo, só 10 segundos para falar de mim também. Eu faço muito tirinha. Certo. Então, muitas vezes você não fecha uma ideia, você deixa ela descansando para você achar a sacada certa para aquilo você colocar e postar depois. Muitas vezes, e questão de desenho também, eu faço um desenho muito esquemático até. Então, mas muitas vezes tem um detalhezinho que aí você copia aquela tirinha, ela muda o detalhezinho, você compara as duas. Ou, às vezes, você escreve o texto e não ficou legal, aí depois você vai achar a sacada, mas você deixa a antiga lá. Para você ver se a ideia, comparando, ela funciona qual, sabe? Eu também faço isso. Você deixa cozinhar a ideia. Exato. Você sabe que eu tenho algumas vezes, eu produzo muito na madrugada, né? Então, eu produzo pro dia seguinte, e às vezes eu tive a ideia na noite, daí eu produzi ela de madrugada, e eu fui dormir achando ela maravilhosa. Aí você acorda no outro dia. Porque você quer terminar aquilo, você quer acreditar muito que aquilo tá legal. Não, mas tá legal.
Mas tá legal. Mas aí você acorda Tá cedo faltando e você alguma passa um café. Aí você toma um café e você fala, nossa, mas se eu tivesse feito assim, acabou o desenho pra você, né? Ele tava maravilhoso até você ter uma ideia melhor. E daí você acaba cozinhando, você deixa lá. Eu tenho algumas coisas que eu produzi, cheguei ao ponto final dela, ó, ficou massa. Mas eu não usei até hoje. Mas tá lá guardado, tem um sentido, tem um lugarzinho certo dela ali pra ficar, onde eu posso visualizar de forma fácil. A gente faz o nosso depósito, né? Exatamente. Principalmente no digital, cara. No digital tem muito isso. No físico, eu já não consigo, não tenho espaço para ficar com tudo isso. Então, tipo, eu tenho muita coisa que eu produzo e que se eu não. Se eu vejo que eu realmente não gostei, não vou utilizar, já tá ali cozinhando há 2 meses, e eu realmente não vou fazer nada com ela, eu pinto em cima. Eu descarto. Falo, não. Sem dó nem piedade. É tela, pinto em cima. Eu posso falar para você? Eu tive. Recentemente, algumas telas que eu nem lancei ainda, eu tive uma experiência muito interessante com isso, porque eu pintei coisas em algumas telas e utilizei dessa primeira pintura como suporte para a próxima. Olha. Então, eu utilizei de fundo, por exemplo. E ficou um resultado muito legal, tá ligado? Muito legal mesmo. Que bom. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro, todas as vezes, isso mesmo. O próximo, e aí eu acho que nós vamos fechar a comanda e passar a régua. No nosso Instagram. Vai ficar caro essa brincadeira. Bom, aí tem nosso Instagram, né? Onde você pode ser achado, pouquinho, o mundo te acha pelo Instagram, né? dá pra achar. Sou nativo do Instagram, até que inventem uma rede social um pouco melhor. TikTok eu acho que não é, não. Não é pra mim. Não sei, o X lá, o Twitter, tá tudo. Não tem mais Twitter, é o X, é o X. É X, sabe? Mas também não pegou nem o Threads e tal. Eu gosto do Instagram, eu gosto muito do uso do Instagram. Que bom que esse sobreviveu, né? Esse sobreviveu. Bendito Instagram. Pra ser sincero, eu acho que não. Nós vai primeiro, viu, Érico? Não sei, não é. João Arioso, Peixe Pichado, todos esses nomes são você e a sua arte é você, tanto no grafite, quanto na charge, quanto na sua necessidade espiritual de você mostrar que você pertence a um lugar chamado Piracicaba. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Novamente, prazer imenso estar aqui. Prazer imenso estar aí na sua Agora companhia. é conversa para ficar no YouTube, né? No YouTube? No mundo, vamos além do mundo virtual e que o mundo conheça os caras bons de arte e bons de vida como você. Os ilustres. Os ilustres. É só para mim. É isso aí, pessoal. Com esse final, onde o entrevistado tenta roubar o meu protagonismo de apresentador, com as minhas frases feitas, frases de efeito, estamos encerrando aqui mais um episódio do Ilustre Podcast. Um programa com muitas frases de efeito, mas é um programa de gente ilustre e ilustrada. Na próxima quinta-feira, já reserva aí, faz a sua notificação, ativa o sininho dos canais da Rádio Metropolitana de Piracicaba e o canal do Ilustre Podcast. Esses 2 canais no YouTube. Tem lá os nossos episódios, os antigos, né? Dessa nossa fase em vídeo. As entrevistas também que eu fiz também como um programa de rádio, né? Tá tudo lá no canal do Ilustre Podcast e esses em vídeo no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, a nossa parceira aqui na arte ilustre, de gente tão ilustre quanto, tão ilustrada quanto. É isso aí. Um abraço, valeu, até a próxima. Thank you.